Shalom Adonai, boa tarde para vocês. Estamos aqui meditando nessa tarde um pouquinho em Mateus, capítulo de número 15, do 1 ao 9, aonde fala sobre uma passagem onde Jesus estava ali sendo interrogado, né, pelos fariseus, como sempre, né? Os fariseus eram bem conhecidos de todos ali, eram aqueles que ensinavam a lei, mas não praticavam, né? E eles, falando com Jesus, eles apontavam um erro para eles, que era dos discípulos de Jesus, que estavam comendo sem lavar as mãos, que era o costume dos fariseus, né, dos judeus, lavar as mãos, lavar os pés, se banharem antes de se alimentarem, como forma de purificação. E a gente vê isso que hoje é higiene, né? Tem nada a ver com purificação da alma ou coisa assim. E Jesus chama eles de raça de víbora, porque eles estavam honrando mais as doutrinas dos homens do que a de Deus. E o Senhor dava um exemplo a respeito do quarto mandamento, que fala: honra teu pai e tua mãe. Eles não estavam observando, porque eles criaram uma lei, a lei do Corbá, onde as pessoas iam e ofertavam, né, tudo no altar, que era oferta de Corbá, para a edificação de um lugar lá onde ele ia passar água, gasoduto, um negócio assim. E eles ficavam isentos de cumprir o quarto mandamento, que era honrar pai e mãe. Quando o pai e a mãe precisavam, eles diziam: olha, eu não posso lhe ajudar, porque eu não tenho, o que eu tenho é Corbá. E eles ficavam dispensados de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é ajudar o pai e mãe na sua velhice, né? Tá ali ajudando, né? Honrando pai e mãe, ok? E o que acontece? Aí Jesus fala: vocês transgridem a lei de Deus para honrar a lei dos homens. Quer dizer, trazendo para o nosso dia de hoje, a gente vê muito isso nas igrejas, né? Muitos movimentos, muitas coisas que não existem na Bíblia, são antibíblicos, né? A gente tem por fé a Bíblia Sagrada, ele é o manual, é a regra de fé para o cristão. Tudo que sai do Evangelho, né, é extra bíblico, tá certo? Eu já falei em outros vídeos. As pessoas têm experiências e muitas delas vão de conta que está escrito na Bíblia. E eu digo a você: Deus não se levanta contra Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo encarnado, né? Deus falou através dos profetas e hoje fala para nós através do seu Filho amado Jesus e também através dos apóstolos. Temos o apóstolo Paulo escrevendo 13 cartas aos gentios, às igrejas gentílicas, e nós somos cristãos gentios. Nós não somos judeus que se converteram ao cristianismo, somos gentios que se converteram ao cristianismo. Então nós temos a palavra de Paulo, de Pedro, de João, dos apóstolos, né, como regra de fé para a nossa vida. Nós estudamos, meditamos e procuramos praticar e nos sujeitar a esses ensinamentos, essa doutrina. Só que hoje em dia nós vemos muitos movimentos contrários àquilo que a Bíblia proíbe. A igreja está aprovando algumas delas, principalmente as neopentecostais, né? Aí eu pego aquela passagem que eu já falei em outro vídeo, que esses homens estão inchados nas suas carnais compreensão, rendendo até culto aos anjos, né? A gente vê que é esses movimentos que eu chamo de rancho de profeta. Uma pessoa quer muita unção, quer muito poder, mas não conhece as Sagradas Escrituras. E a Bíblia fala: errais em não conhecer as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Mas primeiro tem que conhecer as Sagradas Escrituras, irmãos, porque muito poder sem conhecimento gera emoção, ou você termina fazendo coisas contrárias ao que a Bíblia diz e imputando a Deus, e Deus não tem nada a ver com isso, porque enganoso é o coração do homem. Essa história não porque eu senti, não porque Deus falou. Será que foi Deus que falou? Será que foi Deus que fez você sentir? Vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Então, eu tenho a Bíblia como bússola, amém? Não estou querendo colocar Deus numa caixinha, feito muitos deles falam: porque as pessoas querem colocar Deus numa caixinha, Deus faz como quer. Não, irmão, Deus tem seu princípio. A gente vê aqui, os fariseus trazendo doutrinas que não são bíblicas, costumes dos homens. E a Bíblia fala que os homens hoje buscam mais a glória um dos outros do que a glória que vem do Pai, né? E não querem se sujeitar à palavra, mas querem ser honrados um pelos outros. E é tanta bajulação e tanta unção, e unge daqui, e unge dali, e levanta pastor, e levanta pastor, e levanta apóstolo, e levanta apóstolo. Quer dizer, contrários do que a Bíblia ensina, né?
E muitas coisas eles fazem no nome do Senhor e no nome do Espírito Santo de Deus. Que muitas coisas chegam até a ser blasfêmias. Por quê? Não estão na Bíblia, vão de conta o que a Bíblia diz. E são contrário ao que a Bíblia diz. Deus não está dividido. Deus não pode se dividir. Onde Jesus disse, o reino dividido não subsiste. Como Jesus vai falar uma coisa, o apóstolo Paulo vai falar outra. Como o apóstolo Paulo vai falar uma coisa e o Espírito Santo vai falar outra. Não tem como, irmãos. Amém? Há um só Espírito, um só povo, então temos que estar unidos, né, com a palavra. Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras. Não é como o povo diz por aí não, irmão. Tem que ser como a Bíblia ensina. Então que você possa ser iluminado pelo Senhor, ler Bíblia, conhecer a verdade e ser liberto do engano. E procurar se sujeitar e fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Buscar a glória que vem de cima e não a que vem de baixo. Amém? Shalom Adonai, que Jesus continue te abençoando e compartilhe esse vídeo para outras pessoas possam estar conhecendo a palavra do Senhor. E aqui o Senhor foi bem claro quando ele disse para os fariseus, o que mata não é o que entra, mas sim o que sai. Porque o coração cheio de inveja, ódio, rancor, assassinato, adultério, prostituição, idolatria, isso sim mata o homem. Quando ele fala do coração, ele está falando da mente, aquilo que a tua mente está cheia. O que é que você vai tirar do tesouro, do seu baú? Aquilo que você está. E a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Shalom Adonai, que Jesus vos abençoe.